Hoje a nossa conversa aqui no estúdio é sobre paternalismo industrial. Isso mesmo, a relação paternal muitas vezes estabelecida entre patrão e trabalhador. Estamos com o sociólogo Diego Tavares, autor do livro A Fábrica em que o Sindicato Nunca Entrou, Paternalismo Industrial no ABC Paulista. E o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também sociólogo, Mauro Iazzi. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença. Olá, Thalita, tudo bem? Primeiro, obrigado o convite à TVT, obrigado o convite à produção do programa e a você especialmente. Espero que a gente faça uma conversa divertida e ilustrativa do tamanho do buraco e do impasse em que nós nos metemos. Tomara. Boa tarde para todo mundo. Um prazer estar aqui na TVT com você, com os nossos telespectadores. O prazer é nosso. Bom, enfim, o livro é originado de um caso específico que você estudou, né? Então conta pra gente como que essa investigação começou. Aqui, olha, esse livro aqui. Então, o livro ele é baseado na pesquisa de mestrado que eu fiz na Universidade de São Paulo. A estrutura metodológica é baseada no estudo de caso estendido, em que eu peguei um caso supostamente aberrante, fora do que era esperado em termos do ponto de vista do comportamento da classe trabalhadora, e a partir desse caso específico eu tentei estender características gerais da experiência de classe da classe trabalhadora brasileira. Trocando em miúdos, para não ficar cansando o telespectador, o objetivo era compreender um pouco a sombra da greve. A gente já havia observando na sociedade brasileira o avanço do conservadorismo já de algum tempo, e esse avanço do conservadorismo ele se inaugura na medida em que vai se encerrando um período histórico inspirado nas greves que se iniciaram no maio de 78 aqui no ABC, que tiveram Lula à frente, que deram origem ao Partido dos Trabalhadores, ao novo sindicalismo e também, por que não, a TVT. A ideia era compreender como essa experiência não podia ocultar certos traços de experiência social, de vivência, de estruturação da classe trabalhadora brasileira, que sempre estiveram presentes na formação da nossa classe, mas que em algum momento da história ficaram na sombra, ficaram fora da cena principal. E ao estudar esse caso que está na sombra, ao estudar esse caso antigrevista numa região conhecida por sindicalismo e greve, autonomia operária, etc., a ideia era compreender um pouco sobre traços da classe trabalhadora brasileira que, lamentavelmente, se expressaram na vitória do atual presidente da República. Sim, porque você fala, inclusive, sobre como a combatividade era um dos principais elementos que definia o que significavam os metalúrgicos do ABC. E esses metalúrgicos específicos, esses trabalhadores, na verdade, específicos que você estudou, não tinham essa característica da combatividade, muito por conta do patrão. Então, Thalita, eu tentei mostrar que do mesmo universo de experiência social, do mesmo chão de fábrica ou de fábricas muito semelhantes, poderia ser construída diferentes tipos de identidade da classe trabalhadora. Seja uma identidade mais combativa, autônoma, voltada à construção e luta por direitos, seja uma classe trabalhadora mais leal ao patrão, seja uma classe trabalhadora mais focada em favores e menos ao direito. O que isso significa do ponto de vista prático? Significa que daquele mesmo universo de experiência, é na política, ou é no campo da política que se resolve essas questões. No caso específico da empresa, do grupo de trabalhadores da empresa que eu estudei, o patrão cumpriu um papel muito decisivo de construir em torno de sua figura e de suas habilidades pessoais uma espécie de manta protetora, do ponto de vista simbólico, cultural, identitário e por aí mais, que impediu que as chamas do novo sindicalismo incendiassem sua fábrica. O que não significa que não houvesse fagulhas naquele lugar. Sim. Então, o capítulo 3 do livro mostra claramente que havia elementos o suficiente, como sempre há na experiência de classe, para dar em conflito. Só que o conflito ele foi derrotado politicamente a partir de expedientes culturais que, de algum modo, estão imbricados na experiência cultural brasileira. Só para tentar tornar as coisas um pouco mais claras. A modernização brasileira, ela se fez de forma muito acelerada, de maneira que a gente combinou aspectos de uma sociedade mais arcaica, com relações de trabalho radicalmente exploratórias, com formas de exploração mais modernas ligadas ao capitalismo, como é no mundo inteiro.
Como no Brasil esse processo de modernização foi muito acelerado, não deu tempo de sedimentar os modelos novos. Então eles se combinaram de forma contraditória com essas formas mais tacanhas e opressivas de relação de trabalho. O que isso significa? Significa que está no coração da classe trabalhadora brasileira ainda certa experiência e certa mentalidade presa ao mundo colonial, ao mundo do senhor de engenho, ao mundo das pessoas que acreditam que o trabalhador deve dar graças a Deus por seu emprego, ao invés de cumprir o seu trabalho em troca de salário, direitos, enfim, uma modalidade moderna de relações de trabalho. Então, o que significa isso? O patrão da empresa que eu estudei, o grupo de trabalhadores, ele foi capaz de compreender certos aspectos e manipular ideologicamente para derrotar politicamente os trabalhadores de sua empresa. O custo disso é que naquele lugar, enquanto todo mundo construía democracia e cidadania no Brasil, a partir de 78, naquele lugar ainda havia ditadura nos anos 90. Quando a gente fala, e o Diego trouxe isso desse liberalismo, do capitalismo paternalista, parece um pouco contraditório, mas de fato existiu. Não, existe. E um aspecto interessante da pesquisa e que está no livro do Diego é exatamente essa dualidade do ser da classe, né? Há um debate bastante intenso na sociologia do trabalho sobre esse comportamento que leva à rebeldia, né? E que se expressou claramente nos movimentos grevistas no final dos anos 70, era algo próprio da classe trabalhadora. Então o comportamento do apassivamento era, vamos dizer assim, a exceção, ou o inverso, né? Em momentos de acomodamento, inverte-se a lógica para dizer que o próprio do comportamento da classe trabalhadora é o apassivamento, e a rebeldia é a exceção, né? Eu acho que aí se perde exatamente a dinâmica que a pesquisa do Diego pôde comprovar a partir de um estudo de caso. São dois elementos da consciência da classe trabalhadora, que é o meu tema de estudo desde o mestrado, do doutorado, né? O trabalhador não é em si mesmo revolucionário, nem em si mesmo adaptado à ordem capitalista, né? Ele é um ser contraditório da ordem capitalista que, exatamente por viver nela, pode entrar em contradição e produzir comportamentos de rebeldia, comportamentos de questionamento. Agora, em grande parte, isso tem a ver com a experiência histórica da classe, né? E aí o Diego tem razão, porque o Brasil é um país particular, né? Você tem elementos de paternalismo muito forte. Exatamente no momento em que a classe não consegue uma experiência coletiva que a fortalece, ela fica presa, né, a formas, vamos dizer assim, arcaicas de identidade. A identidade, por exemplo, com um líder, né? Sim. Que é o que a gente vive hoje. Que a gente vive hoje. Mas quando aparece hoje, muitas pessoas nos perguntavam, né, mas de onde vem esse conservadorismo? E a gente tinha que responder, não veio de lugar nenhum, sempre esteve aí. Entendi. Né? Quer dizer, aquilo que a classe experimentou como um processo de luta no final dos anos 70, com a crise da ditadura, que produziu uma fusão que resultou em organizações da classe, num novo tipo de sindicato, num novo tipo de fazer política, é uma negação de uma tendência que tem raízes muito profundas na nossa história e que se manifestam na consciência da classe trabalhadora. Quer dizer, aquele patrão especificamente está operando, vamos dizer assim, num terreno que lhe é fértil, né? No terreno da classe que não se vê como classe, que se vê como um conjunto de indivíduos, né? Que, portanto, está presa à lógica do favor, está presa à lógica que está presente lá no coronelismo, mas que está presente, por exemplo, em experiências industriais. E o interessante é que isso é aproveitado hoje na extrema fragmentação que a classe sofre, até pelas novas formas de gestão que estão sendo implementadas, né? Sim. E é interessante ver que exatamente quando a classe se fragmenta, perde a sua força coletiva, é que abre espaço para as aventuras personalistas que a gente vê hoje na política brasileira. Sim. Depois de estudar o caso, você conseguiu chegar a uma conclusão sobre esse paternalismo ser positivo ou negativo? Eu acho que, do ponto de vista científico, Thalita, fica difícil a gente avaliar como positivo ou negativo. A ideia é um pouco descrever o fenômeno, como o Mauro apontou, Sim, como constitutivo da classe trabalhadora brasileira e da classe trabalhadora onde quer que ela se expresse, essa contradição entre a resignação e a rebeldia, a autonomia e o apassivamento. Então,
É lógico que do ponto de vista político a gente tem as nossas inclinações. A gente acredita Isso tudo que você disse está sempre coexistindo ou é uma sequência? Então, isso existe de forma dialética e contraditória em todos os momentos. É evidente que em alguns momentos o primeiro plano é de rebeldia, o que não significa que no segundo e no terceiro plano não tenha resignação. Em outros momentos a coisa se inverte, mas está presente o tempo todo. Inclusive, se você puder mostrar para os telespectadores, a capa do livro fala a fábrica que o sindicato nunca entrou. Mas a foto que retrata na capa é um grupo de trabalhadores em greve. Então a contradição está presente na capa. Significa que isso é a classe trabalhadora brasileira. O trabalhador brasileiro é a figura que teria votado no Lula nas eleições do ano passado, mas votou no Bolsonaro. As pessoas falam assim, mas não tem lógica isso. Pode não ter lógica, mas tem sentido. Por quê? Porque a classe trabalhadora brasileira tem uma experiência em que isso faz sentido. Então, para dar um passo adiante e tentar responder essa pergunta. A gente vive um momento de radicalização da exploração do trabalho, desmonte da CLT, destruição de direitos previdenciários, avanço da fronteira agrícola do agronegócio, destruição de direitos ambientais, enfim, uma barbárie completa. Do ponto de vista produtivo, isso se expressa numa profunda exploração do trabalho. Nas mais diferentes empresas, seja indústria, seja serviço, seja comércio. O que isso significa do ponto de vista do nosso processo histórico? É curioso isso. Isso exige da classe trabalhadora brasileira, exige do Estado, exige das entidades que representam a classe, certo apelo por flexibilidade, flexibilização. É tudo o que o paternalismo oferece. Por quê? O paternalismo oferece a flexibilidade das idiosincrasias do patrão paternalista que decide tudo da sua cabeça de forma paternalista. Ora dando afago, ora atacando e agredindo os direitos dos trabalhadores. Ora oferecendo a violência, ora oferecendo a pacificação. No espírito de desarmar as pessoas de uma autocompreensão da sua experiência de classe, e, portanto, uma migração de uma consciência de classe em si para uma consciência para si e, de algum modo, uma colocação dessa classe como sujeito histórico. Tudo para dizer o seguinte, Thalita. Nos momentos em que o capitalismo se coloca de forma mais liberal, mais flexibilizador, o que aparece não é mais modernidade, é mais atraso, é mais paternalismo, é mais colonialismo. Então, por incrível que possa parecer na nossa experiência, quanto mais capitalismo a gente tem, mais a gente evidencia nas nossas relações de trabalho as formas menos capitalistas e terríveis no mercado de trabalho. Isso é bom frisar, porque às vezes as pessoas imaginam isso como arcaísmos, né? Então, o Brasil está regredindo, o Brasil está voltando. Mas é bom a gente frisar que isso é a expressão do capitalismo plenamente desenvolvido. Sim. Né? Então, se a gente voltar lá no início do final do século XIX, passagem para o século XX, o trabalhador trabalhava, recebia seu salário no final do guichê e ia embora para casa, né? Não tinha direito a férias, descanso semanal remunerado. Era o que hoje a gente chamaria de jornada intermitente. Trabalhou, recebeu, não trabalhou, não recebeu. Mas o que é o contrato zero hora, por exemplo, que Ricardo Antunes estuda como forma mais avançada das relações de trabalho que está sendo proposta? É o trabalhador ficar em casa à espera de ser chamado e é remunerado somente no momento que é chamado. É Uber, né? Então, o Marx, a Uber, né? A Uber hoje no mundo tem alguma coisa entre 3 a 4 milhões de pessoas. Se a gente for pegar do ano passado, de outubro do ano passado para cá, passa de 50 mil membros para 500 mil. Sim. É um crescimento absurdo. Agora, o que é a Uber? A Uber é um trabalhador full-time à disposição daquilo que vai ser chamado e só é remunerado ao ser chamado. Né? Então, o capital, eu dizia, o Marx lá no Capital diz, o capital na sua busca, né, de explorar trabalho, ele vai buscar formas antigas e as subordina aos padrões mais avançados. Né? Quando ele, por exemplo, reúne os trabalhadores das manufaturas para poder formar a indústria moderna. Quando ele recria a indústria moderna e produz uma intensificação da exploração que retoma a formas próprias de modo de produção escravista, etc. Né? Hoje nós estamos vendo isso. Formas do trabalho por peça, do trabalho domiciliar, do trabalho à disposição o tempo inteiro, são formas antediluvianas do capital, que agora reaparecem não como recuo,
mas como forma de intensificação do capitalismo mais avançado. Ou seja, quando se fala que, de certa forma, o capitalismo está em declínio, está chegando num ponto em que não é mais sustentável, não é real. Bom, eu diria o seguinte, não é que ele não é sustentável, é que para ele sustentar ele precisa matar as pessoas, né? Eu acho que esse que é o ponto. Então, o capitalismo, ele é um ser contraditório, né? Ele cresce por crises, por contradições, e ele tem uma regra, ele precisa sugar trabalho, né? Que é o que tem feito. Que é o que tem feito. Agora, o que está sendo produzido, que é o que a gente tem estudado, é uma nova forma em que essa velha conhecida nossa, que é a exploração capitalista, assume nos dias de hoje. E por que o capitalismo precisa superar aquele modelo da concentração dos trabalhadores em grandes plantas, etc. Isso é, ao mesmo tempo, o auge do capitalismo e um indicativo de sua crise. Por quê? Porque ele precisa se expandir para todos os poros da sociedade, né? Muito se falou há um tempo atrás, né, do fim da classe trabalhadora, o fim do trabalho. Eu vou, ano que vem, fazer 60 anos, esperando arduamente ver se eu paro de trabalhar, mas não consigo, então parece que o trabalho ainda não acabou. Ele mudou de forma. Sim. E ele se expandiu, né? Quer dizer, se a gente pegar em números absolutos, o número de trabalhadores no Brasil só cresceu, né? Se você pega a indústria automobilística, que é usado como exemplo de um segmento que está se enxugando, ele cresce em números absolutos de trabalhadores, cresce em produtividade. E ele exige a incorporação de uma série de segmentos antes não capturados pela lógica do mercado. Educação, a saúde, os serviços, né? Sim. Uma série de elementos que transformam ao mesmo tempo isso em produção de mercadoria e aqueles que a produzem em trabalhadores assalariados. Então, a forma de equacionar o conjunto dessa nova divisão do trabalho, nacional e internacional, né, é um outro modelo do que aquele modelo que a gente tinha acostumado ver no boom do crescimento que vai dos anos 50 até os anos 80, no pós-guerra até a crise do capital, a partir de meados dos anos 70. Mudou a forma. E essa forma exige uma precarização absoluta. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.